Território Aberto na área, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Eu sou Tatiane Aires e começa agora uma imersão musical com o som do grupo Rosa Armorial. Inspirados por obras consagradas do movimento armorial, criado lá em 1970 por Ariano Suassuna, busca resgatar a cultura nacional de raiz. Tudo isso, é claro, com arranjos refinados que mesclam o erudito com o popular, com um som genuinamente brasileiro. Para entender, é só ouvir. Com vocês, Rosa Armorial. Bom, gente, Rosa Armorial. Da onde surgiu esse trabalho e o porquê da escolha de ir a fundo desse movimento armorial?
Bom, o Rosa Armorial nasceu no ano de 2010. Fizemos um show no projeto Terça Brasileira, no Teatro Londrina. Primeiramente, éramos um quinteto, na formação a Carla, eu, o Dugomide, Beth Fadel, pianista, o Iê dos Santos era nosso percussionista. Fizemos esse show, que na verdade era o grupo Rosa Flor. A gente tinha um grupo desde 2004, que era um grupo primeiramente só de meninas, que a gente tocava chorinho. Daí a gente foi tocando o repertório armorial, já tinha algumas músicas como Lamentos, de São Francisco, do Egildo Vieira, que a gente já tocava. E a gente foi começando a pegar gosto por esse repertório. Passou um tempo, a pianista que tocava com a gente, a Cris Loureiro, saiu, e daí a gente chamou o Dugomide para montar esse repertório armorial e fizemos esse show. Paralelamente, também tem o trabalho do Baiaca, que quase todos nós passamos pela mão do Plínio Silva, que ele tinha um grupo de música do mundo, na FAP, e daí nos conhecemos lá também. Lá a gente tem essas duas vertentes, né? Antes do Rosa Armorial, que era o Rosa Flor, e o Baiaca também. O que é o movimento armorial, para a gente entender como isso reflete na sonoridade do trabalho de vocês? O movimento armorial foi um movimento artístico nascido na década de 70 e que tinha como objetivo valorizar a arte brasileira, a arte de raiz nacional. Então, a gente sempre se encantou por essa musicalidade. E foi isso que nos deu vontade de fazer essa música, de tocar, de poder sentir essa musicalidade. Só que isso foi tão gostoso, foi tão positivo, que realmente a gente sentiu vontade de inserir isso no nosso grupo. E por isso o grupo se chamou Rosa Armorial mesmo, né? Mas eu gosto sempre de falar que o Rosa Armorial é um grupo inspirado pelo movimento armorial. A gente não tem a pretensão de, digamos, dar continuidade ao movimento, porque isso seria muito ambicioso, digamos assim. A gente tem um respeito profundo pelos compositores, pelos estudiosos, pelos fundadores, mas não tem como a gente não ser inspirados pelo movimento, pelas composições tão bonitas. Então, assim, agora mais do que nunca, nesse momento de 10 anos do Rosa Armorial, que a gente está começando a trabalhar com música autoral, é bom deixar claro que somos um grupo inspirado pelo movimento.
O grupo Rosa Armorial ele é bem diverso em termos de instrumental. Ele tem tanto instrumentos do meio erudito, como o violino, o contrabaixo acústico, a própria flauta transversal. Só que esses instrumentos não estão sendo usados com a limpeza técnica que o erudito solicita, né? A gente tem uma sonoridade mais popular. E daí se fundiu com os instrumentos de percussão brasileira, com a viola brasileira, aí agora entraram os instrumentos mais eletrônicos também. Então, a ideia é uma sonoridade bem diversa, bem mista mesmo. Então, nosso primeiro CD a gente gravou em 2012 ou 2011. Não, foi 2011, a gente lançou em 2012. Gravamos no Passo. Foi uma história assim, a gente fez um show na Oficina de Música de Curitiba em 2011, que foi quando a gente conheceu o Antônio Madureira, que é o nosso mestre, é o principal compositor do movimento armorial. A gente conheceu ele, daí a gente fez esse show no Passo, e eles gostaram muito, daí eles convidaram a gente para gravar um CD lá. A gente conseguiu a gravação, e daí a gente fez shows para conseguir prensar o CD, foi independente esse primeiro CD, né? Depois, em 2013, a gente gravou um DVD, daí convidando o Antônio Madureira, que foi um espetáculo super bonito lá no Paiol,
que tem uma bailarina, que é a Marina Prado, que é artista circense também, tem o Carlos Ferraz, tinha um cenário muito bonito, um figurino, assim. Foi um espetáculo muito mágico, assim, e dava um tom armorial, porque o armorial não é só a música. O armorial é artes plásticas, é o teatro, tem literatura, cinema. A gente, nesse espetáculo, assim, do DVD, eu acho que a gente conseguiu condensar assim, várias artes, assim. E foi muito bonito. Com esse espetáculo, a gente conseguiu viajar ao Brasil. A gente fez várias turnês, assim, foi muito legal. Depois, gravamos um terceiro CD, em 2018, que foi Fragmentos de Guerra, com a obra do Guerra Peixe, que foi, acho que, um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez, assim, porque, instrumentalmente, assim, musicalmente, era difícil de tocar mesmo. E daí o Letieres Leite fez a direção musical para a gente. E foi muito legal também. Esse a gente conseguiu viajar, fomos para o Nordeste. Depois, agora, esse último CD, que é o nosso, que a gente vai lançar, que é o nosso repertório autoral, né? A primeira vez que a gente tem um repertório só de músicas novas, nossas, né? É muito especial, assim, é muito... Depois de tantos anos, né, de grupo. Isso reflete bem a trajetória no sentido de que a gente começou tentando entender a musicalidade de raiz do movimento. Então, escolhendo as músicas que a gente mais gostava, tentando fazer bem certinho como a gente ouvia, para aprender as sutilezas, o que fosse possível, né, dentro do que a gente é possível. E a gente foi atrás de aprender, para daí, aos poucos, começar a tentar produzir a nossa música, né? Porque primeiro você precisa conhecer a fundo o que é, pesquisar, sentir, vivenciar essa musicalidade. Então, agora, eu acho que depois de 10 anos, é um momento já de mais maturidade do grupo e também já de muito mais conhecimento desse material musical que veio da música armorial.
Quando a gente observa as escolhas das músicas, especialmente as que vocês tocaram aqui no Território Aberto, é muito múltiplos compositores. Tem várias parcerias, tem música de um, tem música de outro. Ou seja, vocês se dividiram muito e cada um emprestou um pedacinho de si para fazer. Como que foi esse processo de construção de repertório, principalmente pensando no que é clássico, que a raiz é nacional, e também no folclore paranaense, né? Então, foi um processo muito maluco, assim, porque estava no meio, a gente decidiu gravar o CD, foi uma sobra de uma verba de um projeto, que tinha, sei lá, tinha pouco, né, sobrou um dinheirinho lá, a gente falou, vamos investir e vamos gravar um CD autoral, mas isso foi antes da pandemia, né? Daí veio a pandemia, e agora? O que a gente vai fazer? A gente começou a trabalhar online, assim, pelo WhatsApp, cada um fazia um pedacinho de uma música, falou, escuta aqui que eu fiz. E daí a gente foi fazendo essa troca, assim. E, na verdade, a gente foi se encontrar mesmo no final do ano passado, que daí nosso tempo já estava vencendo do projeto, já tinha vencido, que era um projeto muito antigo. E daí a gente se encontrou uma semana, no começo do ano, e a gente já foi gravar. Uma semana para fazer os arranjos, para trabalhar isso.
Esse processo é feito a dezenas de mãos mesmo, né? Porque é justamente esse resultado, esse amadurecimento de 10 anos de trabalho juntos que permitiu que isso acontecesse, que a gente conseguisse produzir um CD na pandemia, assim, sem se ver mesmo, né? Porque justamente a gente já tem a gente já conhece muito a musicalidade do outro. Assim, eu brinco que a Marcela vai passar o som, eu já sei a frase que ela vai fazer. Ela vai improvisar, eu já conheço, eu já consigo brincar com o improviso dela. Então, é mais ou menos isso. Assim, uma começa, a outra se completa, e assim vão nascendo os arranjos. Quase todos os arranjos do Rosa Armorial foram feitos pelo Rosa Armorial, né? A gente sempre trabalhou muito em conjunto. Claro que tem direcionamentos, cada um dá uma dica, dá um pitaco, mas é muito do grupo mesmo, porque foi nascendo uma entidade. O Rosa Armorial ele trabalha coletivamente mesmo, né, dentro do possível. Por isso que esse CD é tão único, porque a gente conseguiu fazer um trabalho coletivo no meio de uma pandemia, sem se encontrar.
No programa de hoje, tivemos a oportunidade de mergulhar na sonoridade do grupo Rosa Armorial, conhecer um pouco do movimento armorial, a cultura nacional de raiz e o folclore paranaense. Eu espero que você tenha curtido essa experiência para conhecer um pouquinho mais do grupo, outros trabalhos dos integrantes, também os trabalhos já lançados e o que vem pela frente. É facinho, entre na rede social de cada um, no site que está aparecendo aí na sua tela, faça esse passeio que eu garanto que vale muito a pena. Eu agradeço pela sua companhia e te lembro que em breve eu estou por aqui com mais novidade, música e informação para você. Se cuide, fique bem e até!